disponibilizado para todo mundo, para quem quiser retransmitir. Quem ficar com dúvida pode consultar. Vai ficar na página também do Parque Metrópolis, né, Rodrigo? Exatamente, exatamente. A gente disponibiliza no YouTube do parque, também fica lá na nossa página, na parte de internacionalização, em construção. Maravilha. Então, a gente já pode começar o nosso Internacionaliza RN. Essa é uma ação da Câmara de Comércio Portuguesa em parceria com a Rede Potiguar de Inovação, que conta aí com a participação do Governo do Estado, da Prefeitura de Natal, da Fierne, do Sebrae, da UFRN, além do Parque Metrópolis Digital, não é? E da Repim, que são nossos super parceiros aí nessa ação, para falar sobre internacionalização na prática. A gente já se encontrou 3 semanas atrás. Para quem não me conhece, eu sou a Daniela Freire, diretora da Câmara Portuguesa de Comércio. E aí a gente preparou para esse nosso segundo encontro uma conversa muito esclarecedora sobre como entender se sua empresa está realmente pronta para internacionalizar, né? Abrir mercado. E quando se fala de abertura de mercado, nosso convidado tem muita experiência. A gente vai conversar com Patrício do Prado, da consultoria paulista Promoex, ex-professor da FAAP também, o nome por trás da Brasil de Pote. Bem-vindo, Patrício, para o nosso encontro. Eu sou suspeita a falar, mas já estou ansiosa porque já vi um pedacinho do que é que vai ter, não é? Bom, Daniela, demais presentes, agradeço. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês e agradeço mais uma vez a oportunidade. A gente que agradece. E antes da gente começar mesmo, Patrício, eu queria convidar a professora Ângela Paiva, da UFRN, para falar um pouquinho da importância de ações como essa, né? Onde você tem tantas instituições trabalhando em conjunto de uma mesma causa para facilitar o acesso das empresas do Rio Grande do Norte, as startups também, né, ao mercado internacional. Bem-vinda, professora. Obrigada por fazer esse abre para a gente aqui. Olá, boa tarde. Cumprimentar a todos que participam, agradecer aí a Rodrigo, Romão e a Daniela pelo convite, né, para fazer essas boas-vindas, né? E Júlio Rezende, aqui da FAPER, né, representando o governo do Estado. As boas-vindas também para os participantes dessa segunda webinar, né, que é promovida aí por essa rede bem importante, a Rede Potiguar, de fomento à internacionalização. Então, nós temos aqui no Estado diversas ICTs, né, e temos já o Parque Tecnológico Metrópole Digital, temos um apoio bastante fundante, né, do Sebrae, do setor produtivo, pelas suas organizações. E nós estamos hoje, já me apresentando também, eu sou assessora especial da UFRN, ex-reitora, mas agora assessora, para coordenar o projeto de implantação do Parque Tecnológico Augusto Severo, que nós chamamos carinhosamente de PAX-RN. Quem não conhece Augusto Severo é um dos grandes inventores brasileiros, nascido aqui em Macaíba, na cidade vizinha a Natal, onde o parque será instalado. Que esse parque ele vai ser mais abrangente que o Metrópole, porque vai além da tecnologia de informação. Então, o Parque Metrópole, nós já, além do parque, a incubadora do parque, que é a Inova, nós temos mais de 20 incubadoras no estado do Rio Grande do Norte. As nossas ICTs e incubadoras estão espalhadas aí no nosso estado. Então, fazer essa promoção, não é, do processo de empreendedorismo inovador no estado, já com a vocação e o viés e a hélice, vamos falar assim de hélice, que a gente entende logo, né? A questão da internacionalização é muito fundamental. Então, eu elogio e agradeço esse movimento supra-universidade. Ele é do Rio Grande do Norte e todas as instituições também representativas das empresas e dos governos. Então, é uma atividade muito importante no momento em que o Rio Grande do Norte ele tem apelos, né, benefícios fiscais, a Prefeitura de Natal tem benefícios fiscais interessantes, algumas prefeituras, como a Prefeitura de Macaíba, também já tem
benefícios fiscais, além de outras prefeituras, para incentivar a atração de empresas, inclusive aquelas empresas de base tecnológica, mas também empresas de outra ordem. Então, pensar a internacionalização, ou seja, pensar as empresas, além do seu foco local e nacional, temos essa oportunidade agora, dada por essa segunda webinar, e eu quero dar também as boas-vindas ao Patrício do Prado. Né? Ele vai nos falar hoje, nos brindar, né? Você já adiantou, mas eu tenho a obrigação de fazer. Por favor. Ele é fundador, né, da Promoex Consultoria, que é especializada no mercado internacional. Né? Então, falar com quem já trabalha no mercado internacional tem uma dimensão, mas falar com especialistas, com consultor, né, que trabalha os projetos há mais de 20 anos, como é o caso dele, não é? Com marketing e também com exportação, com as companhias brasileiras na América Latina também, vai ser muito profícuo, é muito importante para quem está colocando empresas hoje para funcionar no Rio Grande do Norte e no Brasil. Então, ele vai nos falar exatamente sobre como descobrir que a sua empresa está pronta para expandir mercado. Não é? Então, nós seremos brindados aqui com a expertise, com a grande competência do Patrício do Prado, não é? Pela sua experiência. Comungue conosco essa experiência, que nós somos muito bons aprendizes. Né? Nós procuramos ser aprendizes, queremos dialogar com o Patrício para aprender mais, né? E dar mais condições técnicas, né? E metodologias e estratégias para esse envolvimento com o mercado internacional. Então, seja bem-vindo, Patrício do Prado. Quando a pandemia passar, você vem aqui, tá? Mas hoje a gente já agradece a sua presença mesmo virtual e desejo uma boa fala. Nós estamos aqui para aprender com você. Seja bem-vindo. Ó, e depois desse abre... Ei, Patrícia, responsabilidade. Ave Maria, olha, já estou suando aqui, mas enfim. Olha, então vamos conversar. Eu só queria pedir para todo mundo que está acompanhando a gente pelo chat para manter as câmeras fechadas, para manter o microfone fechado enquanto o Patrício vai vai apresentar, não é? Depois desse abre da professora Ângela, a gente está mais ansioso aí para essa fala e para avisar também que vão deixando as perguntas no chat, que eu estou acompanhando junto com o Tércio, a gente está monitorando e a gente, ao final da apresentação do Patrício, a gente faz as perguntas de vocês para ele, tá certo? Vamos aproveitar esse profissional que está aqui para sugar muito dele no bom sentido, porque tenho certeza que vai ser uma apresentação muito bacana. Tá com você, Patrício. Quanta responsabilidade. Não, exatamente. Mais uma vez, agradeço, e principalmente as palavras da professora Ângela, as suas palavras, que realmente muito me dignificam. Mas, vamos lá, não é bem assim, mas a gente vai lá. De fato, desde 2002 eu estou na Promoex, onde a gente vem buscando auxiliar, assessorando associações empresariais, empresas brasileiras a acessarem o mercado externo. Nesse sentido, a gente já trabalhou com vários setores, alguma coisa em torno de uns 20, 25 setores diferentes, indo desde o planejamento estratégico de abordagem ao mercado externo, plano de ações, acompanhamento dessa situação, até efetivamente alguma concretização de vendas, enfim, acompanhamos isso. E acompanhamos também isoladamente algumas empresas brasileiras em suas incursões ao mercado internacional. Então, se vocês me permitem, eu vou querer compartilhar a tela, que eu fiz uma pequena apresentação que eu acho que fica mais fácil a gente levar a conversa. Muito bem. Diz que aqui está compartilhada, mas não está... Vocês estão vendo a minha tela compartilhada, Daniela? A tela está compartilhada, mas ela não está no modo apresentação. A gente está vendo dentro do teu, acho que isso é um PowerPoint, né? Então, espera aí que eu vou colocar como apresentação.
tenho que interromper, volto lá, ponho no modo apresentação e aí ele abre. eu compartilho a tela com ela, modo apresentação. Isso aqui. Pronto. Tá bom? Agora chegou. Muito bem. Então, a ideia é exatamente essa, a gente conversar um pouco sobre a internacionalização, saber como a gente está pronto. Eu busquei preparar aqui, nesse material, eu dividi em 6 tópicos, basicamente, que é para dar, vou chamar de uma equalizada nas informações, que a gente possa equilibrar. Pode ser que para algumas pessoas algumas informações já é de conhecimento, para outras não, como a gente não tem muita ideia. Então, eu procurei exatamente começar do princípio, como se eu fosse, talvez, mas é muito da metodologia, muito da maneira como uso para pensar quando eu vou fazer uma consultoria com uma empresa que nos contrata para buscar o acesso ao mercado internacional. Então, no primeiro momento, o que eu gosto de conversar é exatamente sobre a aderência estratégica de buscar a exportação ou não. É muito importante, no meu ponto de vista, que a busca do mercado externo seja, de fato, um posicionamento estratégico da empresa. Não pode ser somente uma situação de uma pessoa ou de um diretor. Muitas vezes a gente vê uma empresa contratando uma pessoa, um novo profissional para ingressar no time, e ele chega já com ideias de fazer, eventualmente, a exportação, e aí a gente vai falar com outras pessoas dentro da empresa, e você escuta muitas vezes a pessoa virar e falar assim: "Xiii, lá vem mais um falar em exportação", né? O que muitas vezes não é a melhor alternativa. Então, precisa, de fato, ser, do meu ponto de vista, uma decisão estratégica, alguma coisa que vai impactar o resultado da empresa. É assim que eu gosto de pensar que é uma decisão estratégica. E o que é efetivamente a exportação e a internacionalização? Olha, de maneira bem objetiva, eu gosto de pensar que internacionalização é quando eu tenho um cliente de fora, alguém que vai me pagar e eu vou receber em outra moeda que não o real para fazer os trabalhos que eu estou fazendo. Então, se eu estou aqui como consultoria e sou, por acaso, contratado por uma empresa de outro país, porventura Portugal, que venha, que queira trazer o seu produto ao Brasil, eu acabei internacionalizando os meus serviços. Eu tenho um cliente que é de fora, com necessidades específicas dele, situações assim. Mas existe algum porte, alguma determinação do jeitão da empresa para fazer essa internacionalização? Gosto de pensar que não. E vou explicar por quê. Vamos imaginar uma empresa que fique na cidade de Chuí. Chuí é lá embaixo, aquela que faz divisa com o Uruguai. E a gente já viu isso muitas vezes. A empresa recebe posto de gasolina, muitas vezes recebe o cliente que vem de fora fazer uma compra do combustível aqui no lado do Brasil. Essa é uma coisa muito simples. Mas existem profissionais que acabam servindo a clientes que estão do lado de lá da fronteira, talvez muito mais facilmente do que esse que está lá no Rio Grande do Sul, ter um cliente no Amazonas, eventualmente. Então, mas é efetivamente, no meu ponto de vista, a internacionalização e ele tem que pensar dessa maneira. Muito bem. E por que é fundamental ser um aspecto estratégico? Porque a gente não consegue resultados da noite para o dia. A gente costuma brinca entre conhecidos, que existem 2 tipos de empresa. Existe aquela empresa que vende o seu produto, existe aquela empresa que tem o seu produto comprado. Ou seja, quando a pessoa tem o seu produto comprado, ela não fez esforço nenhum naquela operação. Na realidade, quem foi atrás, quem pesquisou, quem verificou o produto foi o comprador.
e chegou à conclusão que a minha empresa era a empresa que poderia satisfazer as necessidades dele. E quando nós temos uma empresa que vende o seu produto, é exatamente a empresa que estudou o mercado, levantou as necessidades do seu consumidor ou daquele grupo de clientes, como ele poderia satisfazer da melhor maneira, entendeu adequadamente o problema daquele grupo de clientes, apresentou uma solução e essa solução teve o prazer, vamos assim dizer, do que o cliente acabou comprando aquele produto. Então, essa é uma diferença entre ser comprado ou vender o seu produto. Da mesma maneira, é a diferença entre exportar um produto ou ser importado por outro. Então, há necessidade de se ter isso em mente, que nós vamos ter um caminho a percorrer. É necessário ter comprometimento da empresa como um todo, né? Não somente do nível da alta direção, do C-level. Não. Todos precisam ter este compromisso, todos que podem afetar. Então, é a alta direção, o grupo de gestão, dependendo do porte da empresa, também o grupo de supervisão, porque vão ter, com certeza, mudanças a serem feitas, alguma coisa, pelo menos, o romaneio de embarque, a embalagem que você vai colocar o seu produto é diferente quando você vende para o mercado brasileiro ou quando você vende para o mercado externo. Então, existem coisas que vão ter algumas mudanças dentro da empresa e todo mundo precisa estar ciente disso, para que, de fato, seja uma decisão empresarial e ela possa favorecer você conseguir atingir estes resultados. E, para isso, é muito importante essa adequação e a preparação empresarial. Eu me lembro muito de uma empresa em que um dos gestores estava muito animado, muito feliz e veio conversar comigo, falou: "Não, agora estou pronto, eu já fiz de tudo, estou fazendo propaganda no mercado aqui da América Latina, dizendo que a nossa empresa pode fazer isto, aquilo, outro, enfim, vender nossos produtos e serviços." E bacana, interessante. Para quem é que vai o e-mail que eventualmente essa pessoa interessada vai responder? Vai para casa, vai para o normal, como a gente sempre faz aqui no Brasil. Ok. A pessoa que recebe isso sabe ler uma outra, né? Sabe ler outro idioma que não o brasileiro? Ele falou, não sabe. Mas a pessoa liga. Eu falei, tá bom, sem problema nenhum. A pessoa liga para cá. O pessoal que atende o seu telefone está preparado para responder? Ele também gaguejou e falou, não estamos. Então, dá um passo para trás e prepara. Se você vai fazer isso, veja como está. Eu não preciso ter uma telefonista que fale inglês de primeiríssima linha, mas precisa ser instruído ao pessoal. Todo mundo precisa estar ciente dessa coisa. Chegou uma pessoa, está falando diferente, você vai falar o quê? Vai transferir direto? A pessoa do lado de lá vai achar que você desligou o telefone na cara dela, como a gente diz. Então, são pequenos detalhes que a gente precisa tomar cuidado e fazer com carinho. Isso tudo também por quê? Porque quando uma empresa vai para o mercado externo e não está preparada, ela acaba trazendo consequências, inclusive, para as empresas do seu setor que também estão buscando aquele mercado, né? E se a besteira ou se o problema for muito grande, ela pode trazer consequências, inclusive, até para o próprio imagem do país, né? Puxa vida, fui tentar fazer um negócio com a empresa brasileira, rapaz do céu, que coisa complicada, o fulano isso, o fulano aquilo, não sei o quê. Ele não vai falar, muitas vezes, o nome da empresa, porque ninguém talvez conheça o nome da empresa. Vai dizer que é uma empresa brasileira, que é uma coisa mais complicada. Então, é importante a gente ter isso em mente, que é o que eu chamo de aderência estratégica. Tá? Mas nós não temos. Tudo bem, não tem problema, vamos preparar. Vamos olhar, vamos verificar essa situação para a gente caminhar para frente. Ok? Aí, é aqui.
Aí a gente dá exatamente, eu gosto muito de conversar com os empresários e conversar com as empresas. A gente tem em mente essa matriz de definição de negócio de Derek Hegel. Ela é muito voltada a um mercado e a satisfazer as necessidades do consumidor, no meu ponto de vista. E é exatamente isso que distingue, tomara vocês estejam conseguindo ver a minha ponteirinha aqui, o que podem definir as diferenças de um cliente, de um negócio para outro. Derek Hegel é um estudioso, isso é basicamente década de 70, 80, mais ou menos, e ele faz essas 3 perguntas para definir o seu negócio, e elas são voltadas para o mercado. A primeira coisa que ele pede que a gente responda é entender quais são os clientes que eu estou trabalhando, qual é o grupo de consumidores. Muito bem, quando a gente está falando sobre pessoas, né, eu tenho um negócio que é B2C, eu estou falando com homens, estou falando com mulheres, qual é a faixa etária desse pessoal, eles são profissionais, enfim. Quanto mais eu conseguir entender direito e classificar, enfim, colocar os meus consumidores dentro de um grupo, mais eu vou conseguir entender as necessidades que eles têm e as necessidades que eu vou, através de uma tecnologia que eu estou explicando, empregando no meu produto, vou satisfazer. Então, é a partir desta definição de negócios é importante, mas principalmente isto, a necessidade do meu consumidor. Isso, no meu ponto de vista, é uma pergunta super importante que a gente precisa ter em mente quando nós vamos ao mercado externo ou a qualquer outro mercado. Não precisamos ser muito diferentes. Tenho certeza que das pessoas, algumas das empresas que estão presentes, são empresas do Rio Grande do Norte, elas têm uma necessidade dos seus clientes aí do Rio Grande do Norte, que com certeza são diferentes de clientes de outras partes do próprio Brasil. Então, é essa questão que a gente precisa entender. Existem necessidades diferentes e é por isso um consumidor, um cliente, paga para satisfazer as suas necessidades. É importante a gente ter isso em mente, que a gente vai chegar um pouquinho mais para frente e vamos averiguar. Daniela, está chegando bem a altura, o som? Está tudo em ordem? Tudo caminhando? Está tudo em ordem, tudo caminhando, e eu estou aqui já impressionada com a aula. Não, pelo amor de Deus. Estou aprendendo bastante. Estou só querendo passar alguma coisa aí, porque para mim aparece a minha tela e eu fico aqui conversando, eu não vejo nada nem ninguém. Eu vou ver se eu consigo. Então, vou abrir a minha tela para você ficar também me acompanhando. Ótimo, então tá bom. Aí eu fico aqui meio perdidinho, mas vamos lá. Ok, então, eu acho que a gente fecha um pouco da aderência da estratégia, mas eu acho muito importante qualquer um que vai lá fora, que vai buscar um novo mercado, nesse caso aqui nós estamos falando especificamente de internacionalização, mas qualquer novo mercado a gente ter essa preocupação com os nossos clientes. A gente tem que ter no final, já dizia o Sam Walton, ele fazia um comentário, pode ser que eu erre as palavras especificamente, mas ele falava que quem manda na empresa é o consumidor. Porque se ele resolver comprar em outra empresa que não na minha, ele despede todo mundo, inclusive o presidente, inclusive a mim. Então, é importantíssimo a gente ter sempre o foco no cliente, para a gente entender o que está acontecendo e poder satisfazer. Feito isso, a gente vai para uma segunda parte que eu acho que algumas vezes o pessoal negligencia um pouquinho, que a gente precisa ter. E aí eu vou fazer um paralelo com aqui o Brasil, que é o seguinte: vou abrir uma empresa. Tá bom, quando eu estou aqui no Brasil e eu resolvo abrir uma empresa, eu conheço o Brasil. Então, eu sei quais são as características geográficas. Eu sei que o Rio Grande do Sul é frio. O inverno no Rio Grande do Sul é, de fato, inverno. Tá certo? Já é uma situação diferente no Rio Grande do Norte. Apesar de ser inverno, ainda é uma estação quente de temperaturas elevadas. Mas o pessoal que está acostumado a morar no Rio Grande do Norte sente frio nessa época do inverno. Mas é diferente, os limites, o clima. Vamos entender esses aspectos geográficos.
como é que se funciona. Nesse específico que a gente está falando de Brasil, não há necessidade, porque a gente sabe que aqui é uma federação, que nós temos estados, qual é a independência do estado em relação à federação, para a gente poder entender um pouco como a coisa funciona. Isso eu acho que é bastante importante, interessante, para a gente saber como acessa coisas desse tipo. Tem aeroporto? Não tem. Eu preciso amanhã, um dia essa pandemia vai passar. Amanhã eu vou ao Rio Grande do Norte. Qual a melhor maneira de chegar? Tem voo, não tem direto? Chega aonde? Eu vou para uma cidade do interior. Quais são os municípios, quais são as cidades próximas à capital? Não é próxima à capital. Onde está a concentração geográfica? Onde é que acontece o meu negócio? Falando em aspectos macroeconômicos, de qualquer mercado eu vou, e aí, Daniel, vai sobrar, no meu ponto de vista, sobra para a Câmara apresentar muitos desses dados e ela tem um papel importante nisso, porque muitas dessas coisas, as câmaras de comércio ou seus associados costumam aprofundar, fornecer, e aí vai se entender um pouco mais como funciona. Muito bem. São características que você tem que entender. O PIB, qual é o valor do PIB, ele evoluiu, como é que ele se compõe. Eu tenho interesse no sistema bancário, porque eu estou desenvolvendo um software novo, como é que lá funciona, é uma concorrência, enfim, qual é o setor, como é que a coisa funciona. Ele é um aspecto importante dentro do PIB de um determinado país ou não. Em termos de população, as etnias, o grau de instrução, como a coisa funciona. A gente tem que entender. Volto a dizer, para nós, quando a gente monta uma empresa no Brasil, talvez a gente não saiba, mas a gente imagina que sabe tudo isso. Sabe como é que é a população, se o pessoal não é uma população mais jovem, é uma população de maior faixa etária, onde é que ela está concentrada, ela é mais concentrada na beirada da praia, e não, é mais concentrada para o inteiro. Coisas assim são importantes para a gente saber por quê. Você vai ter que entender lá na frente, nós vamos chegar lá. População, as etnias, os setores econômicos, os mais significativos, e o meu setor específico. Ok, eu estou desenvolvendo um software para um banco. Tá. Como é que funciona tanto o setor econômico de software, a indústria da informática, enfim, seja o nome que você queira dar, como também o setor bancário? Sentir, entender um pouco, para você saber onde é que você está pisando. Renda per capita, reservas, taxa de câmbio, enfim, são aspectos econômicos que é importante você saber. É importante qualquer empresário que está indo para o mercado externo entender aquele mercado o que é. Tá? Volto a dizer, estou indo um pouco mais rápido aqui porque vai sobrar para a Daniela e para a Câmara de Comércio depois ajudar vocês no caso específico de Portugal. Outra questão muito importante da gente levar em conta, aí especificamente quando a gente vai para o mercado externo, são exatamente os acordos internacionais, preferências. Acordo internacional é fácil. Todo mundo, há pouco tempo atrás, falava muito, e houve mudança agora, dos Estados Unidos. Ele tinha um acordo bilateral que fazia um grupo entre Canadá, Estados Unidos e México. Houve ameaça de mudar, repensar as formas como iam ser e tudo mais. Da mesma maneira como agora nós estamos falando de Mercosul. Então, Mercosul é um grupo de países que se reuniu, estabeleceram uma série de acordos, situações que vão acontecer daqui a pouco, não vão, como é. Isso facilita muitas vezes o mercado. Então, quando você está olhando, vamos imaginar aqui no Mercosul, que é uma coisa mais presente nossa. Quando eu estiver olhando exportar eventualmente para o Uruguai, eu já tenho que ter em mente que o pessoal da Argentina lá estará também com uma possibilidade boa de fazer negócios, porque ele vai estar em pé de igualdade comigo, muitas vezes. Aí vai ter o quê? Ainda tem uma questão que, eventualmente, lá seja o aspecto cultural, o argentino com o uruguaio. Eles fazem uma boa
um bom encontro ou não? Tem alguma dificuldade? Não tem? Essas coisas é importante a gente entender nos acordos internacionais ou nos blocos econômicos. Preferência tarifária, de maneira muito simples, eu vou dizer para vocês o seguinte: é um acordo que especifica única e exclusivamente alguns produtos e reduz o imposto de importação daqueles produtos por algum motivo. O regime alfandegário, como é que funciona? Regime alfandegário e operações aduaneiras. Mas, Patrício, quem vai comprar ele? Tá bom. Quem vai comprar é outro, mas ele vai perguntar para ti. É difícil? Como é que eu faço para lidar? Não vou? Você tem que estar junto com ele. Na realidade, um cliente compra um produto ou um serviço seu porque ele quer resolver um problema que ele tem, uma necessidade que ele tem. E quem estiver em condições de responder, satisfazer essa necessidade melhor, respondendo as perguntas dele, é mais fácil de estar na frente dos seus competidores. Tá? Eu acho que é uma questão até estratégica que a gente tem em mente. Eu já vou contar uma coisa que eu contava em algumas situações anteriores. Impostos internos. O Brasil tem um sistema tributário complexo, para dizer pouco, bastante complexo. Eu já cheguei a conhecer, já cheguei a estar conversando com empresários que tinham tudo para dar certo aqui no Brasil. A hora que ele começou a construir e saber como é que os impostos internacionais, enfim, a cascata de impostos aqui no Brasil ele ficou fora de preço. Ele ficou muito mais caro do que o produto similar brasileiro. E aí complicou. Então, é importante a gente ter isso em mente. Licenças e autorizações. Eu vou exportar um produto eletrônico para a comunidade europeia. Se eu não tiver o produto certificado dentro dos padrões da comunidade europeia, que é aquele famoso CE que a gente encontra nos produtos, quem é que vai comprar? Pense ao contrário. Também não vai crítica, só uma constatação. Pensa num produto lá de fora que queira vir ao Brasil. Será que ele consegue vender? Ou ele é mais fácil vender? Explica para ele que a tomada nossa aqui no Brasil tem esses três pininhos assim. Nós somos o único país, né, no mundo que adota esses 3 pininhos. Muitas vezes é uma dificuldade. Você vai ter que acertar para ver como faz. Ter toda essa parte. Marcas e patentes. Você pode chegar lá, vai lá com o seu produto, tem a sua marca aqui no Brasil, só que chegar lá já tem um outro. Ou você está fazendo, vai fazer lá um bom investimento, e sentir uma série de avaliações, como é que você faz? Precisa se proteger. Vai fazer depósito, vai patentear o produto? Como é que isso tudo funciona? Etiquetagem, embalagem, como é isso? Existem aspectos que definem isso, não necessariamente em cima do seu produto, mas de maneira geral. Quem vende produto ao consumidor aqui no Brasil sabe que existe uma série de normas e série de informações obrigatórias a terem no rótulo de um produto alimentício no Brasil. Em outros países podem ter e vão ter outras características. Verifique o que é. Tenha isso levantado. Mas eu preciso ir profundo? Não, você precisa saber que existe. Depois nós vamos chegar aqui sim. Agora eu vou fazer um levantamento específico e vou mergulhar fundo, mais profundamente, especificamente no meu produto. Tá? Qual é a tarifa de importação que o meu produto vai ter? Vamos estudar isso a fundo, não vamos? Porque eu posso levar, e eu já vi casos assim aqui no Brasil, em que o produto chega desmontado e alguém monta no Brasil. Por conta disso, em funções de acordos internacionais, de tarifas, acordo de preferências tarifárias, você pode ter uma situação que faça você, de caro, ser mais barato. Foi exatamente isso uma das questões em que uma empresa que nós assessoramos no acesso a internacional, principalmente a mercados asiáticos, nós levamos essa empresa, no final, depois de um estudo, foi um bom projeto, interessantíssimo, a empresa abriu uma unidade na Índia, mas isso foi depois de muito estudo, porque muitas vezes abrir uma unidade fora é complexo. A empresa precisava, porque o produto dela exigia que tivesse
um atendimento de pós-venda muito forte. Os consumidores se sentem mais confortáveis em tendo um telefone local e pessoas que falam a mesma linguagem que ela, entendendo o seu problema para poder fazer, enfim, uma série de questões assim, levaram ela lá, e é uma coisa importante. E quando nós fizemos um envio e quando a gente fez o desenvolvimento do projeto, o produto ia desmontado e lá era montado. Primeiro que você abaixa com isso o valor que vai à tributação, né? Já teve gente que brinca, que fala, pô, se eu comprar o carro em peças, sem pagar os impostos, ele fica mais barato do que montando. Saber como é, né? Então, isso é parte do sistema tributário que você precisa entender na sua situação. Legislação, normas e regulamentos específicos para o seu produto. Então, o produto alimentício tem que ter validade, enfim, cada um vai ter o seu aspecto. Uma coisa muito importante para vocês terem em mente: quem vai vender produto direto para consumidor, qual é a legislação de defesa do consumidor naquele mercado? Tá? Aqui no Brasil, você tem o mercado que a legislação que te permite desistir da compra, se não me falha a memória, em 7 dias, independente do que for. E eu já soube de caso, isso me chamou a atenção, uma pessoa devolveu uma BMW, uns 5 dias depois de ter comprado. BMW emplacada, impostos pagos, tudo em ordem. Ele saiu com o automóvel, o motor falou, olha, não me satisfaz, não quero. Foi um perereco, etc. e tal, conversa, vai daqui, vai de lá, devolveu. E aí foi um problema da revendedora acertar isso. Mas existe isso. Então, imagina, você precisa ter essa posição lá no mercado que você estiver trabalhando, se você trabalhar com direito do consumidor especificamente, e entender o que pode acontecer. Quais são as leis? Você é penalizado ou não, eventualmente, no fornecimento de um determinado produto ou serviço? Como é que a coisa funciona? A partir daí, vai entender qual é o volume que tem de produção local, qual é o volume de importação. Porque, em princípio, produção local mais o que é importado, menos o que é exportado, fica o que é consumido naquele mercado. Então, aí você começa a ter uma ideia muito boa de qual é o volume que você tem lá. Então, se lá fazem 100 mil unidades, muito bem. Qual é o seu objetivo estratégico? Você vai querer ter o que lá? 5% desse mercado? 3%? 7%? Você vai definir, você vai entender, você vai ver o que é. E pelo volume de importação, você vai ter possibilidade de chegar à conclusão de preços e vai saber se existe alguma sazonalidade, que pode ser muito importante. É muito bacana, o pessoal de material escolar, nós temos exatamente o reverso da moeda com o pessoal do hemisfério norte. Então, eles gostam de exportar ao hemisfério norte porque faz com que a sua produção não fique tão cheia de altos e baixos, ela fica mais econômica, fica mais normalzinha. Isso é bom para você saber. Então, muitas vezes você pode ter vantagens na sua produção ou na demanda do que você vai ter. Aí, quando você está estudando isso, verifica quais são as marcas locais e internacionais que se destacam. É muito gozado, porque a gente sempre vai, se eu vou entrar no mercado, eu vou tirar um pedacinho de alguém. Vou tirar de quem? Não sei, alguém que está lá, mas eu preciso entender quem é, até para poder depois estudar direitinho o que eles estão fazendo. Via de regra, você vai tirar dos maiores. Então, vamos ver direitinho qual é. Descobre quais são as condições comerciais usuais, como é que esse pessoal promove o seu produto, quais são os canais de distribuição, e nisso você já descobre potenciais parceiros. É fantástico, você começa a ver e vai. Quem ajuda, como faz? Câmara de Comércio é um bom canal, mas não é o único. Existem outras formas. Você pode conversar. Há pouco tempo falávamos sobre a Apex,
recentemente aqui no começo, antes de começar, o pessoal comentava da PEX. Existe também a própria Federação da Indústria, que eventualmente, através do seu departamento de Relações Internacionais, tenha conhecimento específico daquele mercado, nesse tópico que você quer. Enfim, você vai vendo o que vai poder acontecer. Feito isso, a gente tem uma possibilidade de entender a famosa análise SWOT Analysis, que é pontos fracos, pontos fortes, oportunidades e ameaças. Pontos fortes e pontos fracos da sua empresa naquele mercado em função dessas oportunidades e ameaças que você conseguiu entender. Pô, mas, Patrícia, eu não faço isso na minha empresa. Tá bom, não faz, devia fazer. E ajudar muito você aqui no Brasil. E mais, muitas dessas situações, oportunidades e as ameaças, você sabe porque você vive o dia a dia aqui no Brasil. Você lê o jornal, você vê a televisão, você tem a notícia do que está acontecendo. Já sabe o que vai acontecer daqui 3, 4, 5 anos. Então, são coisas assim por causa de uma legislação que aconteceu, coisas que podem trazer. Então, as oportunidades e as ameaças vêm no mercado. E os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, é em função desta situação que você vai ter. Isto aqui, a gente parte do pressuposto que você entende. Você consegue fazer uma avaliação. Seja uma avaliação, faça uma avaliação correta, né? Sem ser muito mole nem muito duro, sendo, sabe, bem parcimonioso do que você tem. Há uma tendência do brasileiro, em que a pessoa brinca que a gente é, né, complexo de cachorro sem dono. Olha direitinho, tá certo? E veja como você pode fazer e o que você pode ter. Ameaças e oportunidades vêm de fora. Isso vai dar para você trabalhar e começar a pensar num esboço de estratégia, porque todo mundo diz o seguinte: a melhor estratégia o que é? É pegar os seus pontos fortes para defender-se das ameaças, transformando limões em limonada, né? Transformando as ameaças em oportunidades e escondendo os seus pontos fracos. Ninguém tem coisas que para ninguém sabe direito o que vai acontecer. Pandemia, nenhum futurologista, ninguém que faz essas previsões de longo prazo, imaginando o que pode acontecer, previa. Eu acho que nenhum desses aí, em sã consciência, tinha previsto. E olha o que aconteceu. Foi da noite para o dia. Nós tivemos uma mudança de paradigma brutal, ou tecnologias disruptivas, né, que é o novo nome, muitas vezes, para essa mudança de paradigma. E mudou muito. Então, você tinha... Está tudo mudando. O banco achava que... Todo mundo descobriu que não precisa mais ir à agência bancária. Você, muitas vezes, consegue, de longe, fazer essa situação. Bancos que tinham um sistema de software em aplicativos para smartphone, alguns tinham mais vantagem que os outros, começaram a surgir, muitos bancos ganharam mercado nessa história, outros não, mudaram. Pessoal de restaurante, pelo menos aqui em São Paulo, o pessoal de restaurante sofria, tadinho. E aí conseguiram alguma coisa através da entrega. Aqui, os sistemas de entrega fizeram adaptação. O Uber fez uma adaptação rapidíssima, muito legal, muito interessante. Ele virou e falou: opa, qual é a necessidade? Agora não é mais uma necessidade, no primeiro momento, de fazer com que o fulano vá daqui até lá. A necessidade dele era trazer alimentação. Então, ele fez o Uber Eats e foi um sucesso bastante interessante. Então, isso são coisas que quem está olhando o mercado, vendo o que tem de novas ameaças e oportunidades que podem surgir e daí tentar desenvolver o seu negócio. Feito isso, a gente vem para uma coisa que eu acho fundamental, que algumas pessoas não fazem, e é aí que você vai entender algumas questões. Você precisa fazer uma viagem para validar e referendar lá o que você levantou, o que você viu, e ver, efetivamente, conversar com as pessoas lá para saber se esse esboço de estratégia
que você está pretendendo utilizar para acessar aquele mercado, faz sentido. Se não tem alguma coisa que muda de regra. Então, eu me lembro direitinho, essa foi uma das coisas mais interessantes. De novo, da Índia. A Índia tem alguma coisa perto de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 300 mil habitantes. E desses, alguma coisa perto de 20% a 25%, não é que seja 20%, já é um colosso, come carne. Não é carne vermelha, mas come carne. Geralmente carne de frango, porque o resto é vegetariano. Batata. Um fabricante, na ocasião, numa missão que houve para a Índia, um representante de frigorífico de aves, né, foi para lá animadíssimo. Eu vou para cá, vai ser um colosso. E estava super esperançoso, animado com a possibilidade de realmente grandes negócios. Depois do primeiro dia, eu fui e encontrei-o na piscina. Falei, o que você está fazendo na piscina? Você não falou que você ia lá? Enfim, aqui 20% são 250 milhões de pessoas que comem frango. Praticamente é o mercado brasileiro. Nós somos um pouquinho menos, enfim, mais ou menos comparável. Era um outro Brasil. Você não vai? Não, Patrícia, não dá. Falei, por quê? Falei, olha, de fato, são 250, 260 milhões de pessoas que comem carne, principalmente carne de frango. Aqui, se comeu carne, é carne de frango. Vaca, ninguém come. O frango tem uma aceitação brutal, eu tenho capacidade, tenho tudo. E eu falei, e daí o que faz? Ele falou, o supermercado não trabalha com câmara frigorífica. A geladeira do supermercado na Índia, naquela ocasião, à noite é desligada. O meu produto não pode descongelar. Meu produto precisa manter congelado, porque senão estraga. Então, não tem. Ainda não chegou no ponto de eu ir para lá. Então, todos os aspectos eram super importantes, super favoráveis a tudo isso. Mas, por conta deste pequeno detalhe, não tinha. E mais, super interessante também, a Índia é o oposto do Brasil. O Brasil, todo mundo diz que nós temos... Daniela, nós estamos terminando. Acho que o prazo, estou estourando muito? Não, está no seu tempo. Aqui a gente está, o público que chegou continua, então pode ir falando. Eu tenho Então, só uma pergunta, Patrícia. Na verdade, não é uma pergunta, é uma inserção. Tudo isso vale para serviço também, né? Porque a gente tem aqui algumas empresas que prestam, que vendem serviços ao invés de produto, mas tudo isso... Não. Essa é uma situação, veja, esta é uma situação exatamente igual para a empresa de serviço. A empresa de serviço tem situações importantes nisso. Quando eu falava de Código de Defesa do Consumidor, ele está prestando um serviço. Eu entendo que, por exemplo, uma empresa que vai fazer a parte de um software de assinatura de documentos, ou um software que vai arquivar os documentos, isso aí deve ter uma legislação super específica naquele mercado. Se ele perder o documento, onde é que ele vai ficar, como ele faz, isso tudo precisa ser levado. A tributação disso também é importante. Outra questão, ele provavelmente, sendo uma empresa que vai fazer a venda de um software, que eu entendo que é um serviço, de guarda de documento. Muito bem. Existem concorrências, vai depender do mercado, mas eu conheço países que fazem concorrência, que eles dão pontos favoráveis ao fabricante local. E o que é o fabricante local? Muitas vezes, no caso do software, eles consideram alguém que fez a adaptação, colocou na linguagem que você eventualmente faça lá, ele entende que isso aí você deixou de ser um produto importado e passou a ser um produto nacionalizado e, portanto, você é um produto local. Então, esse tipo de coisa você vai entender quando você fizer uma avaliação de toda a legislação, que isso é muito importante. Esse é um aspecto importante. Tá? É fundamental. Existem, por exemplo, por conta do apartheid, na África do Sul, as empresas que tinham um posicionamento étnico eram diferenciadas e recebiam pontuação diferente das empresas que tinham outras situações.
E me falaram, naquela oportunidade, que isso acabava impactando também a empresa estrangeira que quisesse lá prestar serviço. Então, todos esses aspectos funcionam para eles. Inclusive você, quando estiver pesquisando o seu e estiver entendendo a necessidade que você vai estar satisfazendo, porque tanto faz serviço quanto produto de consumo ou um produto industrial, é sempre um consumidor que vai ter a sua necessidade satisfeita, né? Isso eu acho que é fundamental. Mas, sem dúvida alguma, vale tanto para um quanto para outro. Não muda absolutamente nada. Então, você vai em loco para entender isso, vai entender se aquilo tudo que você levantou e se a estratégia que você fez é uma estratégia que tem sentido. E, para isso, você vai fazer o quê? Agora você vai, naqueles levantamentos que você fez no mercado, você vai entender quem são os players do mercado. Então, você vai entender com quem você vai falar. E com cada um deles, você vai ter uma conversa. E muitas vezes você vai conversar com o seu concorrente, ou com o distribuidor do concorrente, ou com o representante, ou com uma trading que está fazendo o levantamento. No caso de software, você tem lá as empresas que vendem os softwares, as software houses que fazem a venda de uma série de produtos. O que acontece, como é que é feito. Eu vou vender lá uma situação numa loja, como é que os meus concorrentes fazem o trabalho na loja? Eles têm algum sistema de promoção? Não tem? Como é que a coisa funciona? É muito importante você saber o que tem. Então, qual é isso? Posicionamento, como é que eles podem estar por lá? Aí eu vou atrás de um distribuidor. Não sei, não está fechado ainda. Qual é o caminho, num primeiro momento, você vai descobrir. Mas é isso que você precisa ver. Entender como esse pessoal trabalha, se eles têm uma estrutura, se eles têm um back-office adequado e a coisa como vai. Olha, é fundamental. E acabou me lembrando um episódio, 2 episódios. O primeiro é sobre estratégia, que era uma brincadeirinha que a gente fazia sobre estratégia, que era o seguinte: um avião vem, ele passa por dificuldade, cai no meio de uma mata. E você sobreviveu ao acidente, você acorda meio tonto, aí olha para lá, tem um outro cara lá do outro cantinho lá, que também sobreviveu. Vocês olham um para o outro, puxa, estamos tudo bem, que legal, bacana, somos sobreviventes. Aí vocês escutam um leão rugir. E você começa a procurar a sua mala. E o outro vira para você e fala: o que você está procurando? Minha mala. Preciso achar minha mala. Mas você precisa achar a sua mala para quê? Eu quero achar meu tênis de corrida. Para que... Você acha que você vai botar seu tênis e vai correr mais do que o leão? Ele falou: não preciso correr mais do que o leão. Eu preciso correr só mais que você. Porque se eu estiver na frente ou você estiver atrás, o leão pega você e eu sobrevivo. Então, a gente precisa estar um pouco dentro disso. Essa é o que a gente tem que ter um pensamento estratégico quando a gente está vendo o mercado. E uma coisa que é fundamental quando você estiver olhando parceiros, analise, você vai achar uma coisa super interessante, analise a filosofia de trabalho dele. A gente diz, quando pensa em estratégia de empresa, posicionamento, a empresa tem que ter política e filosofia. Analise, para saber se ele tem uma filosofia parecida com a sua. Por quê? Porque é aí que você vai, eventualmente, ter problemas no médio e longo prazo. No começo é que nem casamento, todo mundo brinca, né? No começo a coisa vai a mil maravilhas, depois a coisa vai... Pode ser que lá na frente você tenha problemas. No caso comercial, você vai descobrir isso a partir do momento que você vê a filosofia de trabalho que ele aplica. Ele faz a coisa toda em ordem, ele leva o controle diário em cima direitinho, ele deixa empilhar, chega no último dia, faz tudo de uma vez, por exemplo. Então, são coisas assim que você precisa ver como funciona, que vai dizer se a sua relação com ele é maior, mais longévula ou não. Outro aspecto, eu não sei por que pus aqui o mapa de Portugal. Outro aspecto, quando você estiver fazendo a viagem de validação, é isso. Vai olhar a concorrência. Entenda direitinho o que eles estão fazendo. Eles têm preço para praticar, não tem, segura, não segura. Qual é a situação? Vá
as associações de classe, vá conversar com os formadores de opinião, vá às revistas dos trade para ver o que acontece e vá conversar com eles para entender direitinho o que você está fazendo. Por quê? Porque você está fazendo um movimento que é para ser um movimento onde você vai demorar um tempo, quer dizer, é um investimento que não é para amanhã a maturação dele, demora um tempo, você pode ter excelentes resultados conforme você fizer esses trabalhos ou essas fases, pelo menos é o que a minha experiência diz, se você fizer essas etapas com mais, enfim, cuidado, entender direitinho o que está acontecendo, certo? Então, basicamente, aí você sabe, depois disso tudo, você acessou a coisa mais importante. O que eu vou ter lá? Eu vou atrás de um investidor para a minha startup? Eu vou atrás de alguém que vai fazer distribuição do meu produto? Quero um representante, eu vou falar direto com o cliente. Isso é muito importante para você construir e também entender os aspectos culturais aqui. Um amigo estava fazendo negócio com o México, ele montou tudo direitinho, seguiu lá, montou as coisas e fez tudo em ordem. E ele falava, puxa, mas o negócio não está funcionando. E só passou a funcionar quando ele contratou para a equipe de vendas deles mexicanos efetivamente. Então, ele deu importância ao mexicano, esse mexicano começou a conseguir vencer barreiras socioculturais que existiam lá e as vendas começaram a acontecer. Isso é muito importante. Existem alguns lugares, aqui no Brasil, a gente sabe disso, todo mundo brinca, né? Todo mundo sabe do tal do QI, né? Quem indicou. Então, se isso existe no Brasil, existem também em outros mercados, em outras situações, que a gente tem que estar afeito ao aspecto cultural. E aí está de olho nisso para se preparar e olhar direitinho. Eu gosto de pensar em Michael Porter, rapidamente eu vou falar, estou preocupado com o tempo, mas isso aqui vale para qualquer tipo de indústria, tá? Fique preocupado com o tempo não, viu? Pode ficar à vontade. Se preocupe com o tempo não. Tá bom. Aqui é uma hora que você precisa entender direitinho, no meu ponto de vista, essa matriz aqui, que eu acho que é um troço bem bacana. O Porter estudou o troço, o mercado, e colocou exatamente as 5 forças que tem. A primeira força é barganha de fornecedor. Quem tem o poder de compra do negócio? Quem define efetivamente? A barganha está no fornecedor, ou seja, aqui, vamos imaginar o seguinte, aqui no Brasil, hoje em dia, só existe um fornecedor de produto petroquímico chamado Petrobras. Quando a Petrobras, por uma decisão qualquer, resolve subir o preço ou baixar o preço, isso vai afetar a sua lucratividade, né? Porque muitas vezes você não tem condição de ir lá e negociar esse aumento de preço com o seu cliente. O seu cliente, se é ele que tem o poder de força e você está no meio petitivo, pode ser que você não consiga fazer nada. Uma época que eu era da indústria trabalhando com plástico, a gente fazia fornecimento para montadora. Ai, meu Deus do céu. Era um limão apertado no meio da história. Aqui os caras eram gigantescos, as indústrias dos polos petroquímicos brasileiros. Aqui o pessoal era gigantesco, que são as multinacionais que montam carros no Brasil. E nós éramos uma pequena empresa aqui no meio fazendo peças plásticas, ok, técnicas, mas nada de excepcional para você colocar. Vamos imaginar, era, sei lá, alavanquinha para você subir. Na época de vidro subia na manivela, então você tinha lá a coisinha para mexer. Quando havia mudança no preço do petróleo, eu ia conversar com os clientes e falava, escuta, o preço da matéria-prima subiu, vamos reajustar o preço da peça? Eu falava, não vai dar, viu? Não dá porque tem outras situações, não sei o que, pumba. Então, ele ficava feliz da vida, ele, meu cliente, ficava feliz da vida, o meu fornecedor feliz da vida, e eu tinha que me apertar aqui no meio para me adaptar a uma nova situação. Então, isso é para entender quem é que tem um pouco dessa força. Aí você tem a ameaça de produtos substitutos, né? Pensando, sei lá, em termos de gasolina, o etanol, durante um bom tempo, foi um produto substituto da gasolina, né? do derivado de petróleo direto. E era bem complicado. Eu trabalhei com usinas
de destilarias, usinas de açúcar. Era um período bem complexo essa situação aqui, bem complexa mesmo. E a ameaça de novos entrantes que são tecnologias completamente diferentes. Dizem, um futurólogo que outro dia eu tive acesso ao material dele, ele diz o seguinte, que os automóveis, tendo em vista aí a Tesla, que está fazendo o carro elétrico, a redução da tecnologia das baterias e tudo mais, o preço do petróleo, que hoje é acima de $60, basicamente, ele diz que vai chegar até abaixo de $20 em pouco tempo. Ele prevê isso para 2030. E ele dizia, inclusive, que já conversou com CEOs de companhias petrolíferas que estão preparando a empresa deles para trabalhar com o dólar, com o barril do petróleo trabalhando a 15. Ou seja, é a ameaça de um novo entrante nesse segmento. Isso aqui você faz especificamente para o seu. Você vai saber direitinho o que é o que não é. Tá certo? Eu estou fazendo um software. Tá. Mas eu preciso receber, por exemplo, uma informação que vem num determinado formato, numa linguagem essa ou aquela. Eu vou trabalhar a linguagem aqui e para frente eu vou disparar os relatórios para os meus clientes. Como é que isso funciona? Quem é, quem não é? E a rivalidade entre os concorrentes. É muito importante você ter mapeado isso. Por conta do quê? Por conta de você preparar o teu pitch. O que acontece? O pessoal costuma dizer que a decisão de compra ou não de um determinado produto ou serviço acontece nos primeiros 3 a 4 minutos de conversa. Tá? Então, o pitch é importante. O pessoal chama ainda alguns de elevator pitch, que é o seguinte: imagina que você tem uma ideia maravilhosa que vai revolucionar a sua empresa é grande, bacana, enfim, seja lá o tamanho que for, você chegou no seu escritório, isso tinha que ser antes da pandemia. Você chega no seu escritório, aperta o elevador, abre a porta, ele está vindo da garagem, você entra no elevador, puf, o presidente da empresa está no elevador, você fala, é agora. Daqui do térreo até o 15º andar, nós temos aí coisa de 2, 3 minutos, e eu vou soltar o meu discurso para ele. Então, esse é o pitch, essa é a ideia do pitch. Você não vai fazer a venda para ele, mas ele vai chegar no 15º andar, que é o andar que ele desce, que vocês vão descer juntos, ele vira e fala assim, pô, Patrício, eu gostei dessa sua ideia. Vem tomar um café comigo para você me explicar melhor o que está acontecendo, o que é, porque essa ideia parece que tem pé e cabeça. Então, essa é a ideia do que você precisa ter. Você precisa ter um discurso objetivo para você conversar com quem você quer. E aí, volto a dizer, aqui, cada um desses aqui, investidor, distribuidor, representante, seu cliente, o seu parceiro naquele mercado, ele tem um jeitão, ele vai ter alguma coisa que vai soar muito mais agradável ao ouvido dele do que qualquer outra coisa. Tá? Mesmo investidores, tem investidores que querem saber da taxa interna de retorno do investimento que ele fizer. Tem outros investidores que eles querem simplesmente entrar na empresa, 5, 3 anos depois, vender e realizar o lucro e sair. Tem outros que não, eles querem entrar e ficar, porque eles acham que é assim que eles vão fazer uma coisa melhor para o mercado dele, para a situação dele. Cada um desses aqui, você concorda que tem alguma coisinha, pequena diferença a você construir o discurso para ele? Você vai numa rodada de negócios. Você está lá, você tem 10, 15 empresas que vão vender um determinado software a ele. Ele está lá querendo escutar quem vai oferecer o melhor negócio para ele. O que é o melhor negócio, na opinião dele? Se você conseguir falar aquilo que ele quer ouvir, você tem condição de ficar mais tempo com ele. Eu já fiz rodadas de negócios, já participei de rodadas de negócios frustrantes, em que eu vi a empresa sentar com o potencial comprador e o vendedor, né? Um sentou na frente do outro, em menos de 5 minutos estavam todos eles olhando para o celular
e respondendo perguntas no celular, fazendo coisa, porque aquela reunião deixou de ter interesse por alguma coisa que foi dita ou deixou de ser dita, coisas desse estilo. Então, é importante você saber com quem você vai falar para você, exatamente nesses primeiros 3 ou 4 minutos, definir. Saber se vai dar, se não vai dar, se é muito direto e objetivo. Então, você tem que prestar atenção, despertar a atenção dele, prender a atenção dele. Seja preciso, focado, leva aquela informação que para ele faz sentido. Você precisa conhecer quem você está falando. Você vai virar para ele e falar assim: o meu produto vai melhorar o portfólio da sua empresa. Porque eu analisei a sua empresa antes de vir falar com você. Eu conheço você e eu sei que eu posso dizer coisas para você e nós vamos ter uma parceria, essa ou aquela, e aí vai. O cara já vai ficar impressionado com você, com certeza. Então, e aí pode ser que você tenha a chance de continuar conversando com ele, e para isso você precisa ter informações e saber muito bem responder as perguntas dele em relação ao seu produto naquele mercado. Então, mas, pô, será que isso aqui resolve a legislação? Tal? Resolve, porque eu já vi. Ele vai ver que você foi preparado e sabe responder as perguntas que ele faz sobre aquele produto naquele mercado. Foi pronto para vender, né? Exatamente. Investe na apresentação, faz uma coisa direitinho. Muitas vezes, para quem estiver vendendo serviço, o que é importante é você vender ou passar, construir um portfólio de experiência. É muito mais do que falar do produto. As dificuldades que você resolveu do cliente, da situação, é muito bacana, é interessante. Outro dia um cara me disse isso. Tinha lá um fornecedor que era da região, acho que de Minas, e muito conhecido em Minas, na região da Mata de Minas, alguma coisa assim. E ele estava expandindo suas atividades para o Espírito Santo. Aí ele estava lá conversando, o cara falou: bom, e aqui no Espírito Santo, para quem você fornece? Falou: para ninguém ainda. Mas eu tenho lá no meu estado, lá na minha região, eu sou líder de mercado, resolvi o problema das grandes empresas, dessa empresa, daquela. O cara se impressionou de maneira a continuarem a conversar. Porque senão ele fala: pô, e aqui você fornece para quem? Não forneço para ninguém ainda. Puxa, você não tem experiência aqui, que coisa, hein? Pronto, já foi. Você perde a chance. E vamos lembrar, o que hoje mais se faz, inclusive está se fazendo pela internet, é isso. São rodadas de negócio, aonde você, para saber se aquela pessoa pode ou não pode, aparece lá um pequeno histórico da empresa, um endereço de website. Bom, mas tudo um pouco mais. Vai ver se tem algum artigo dele, se é o que você realmente quer. Sabe, faz o seu trabalhinho de casa. E, se possível, faz com que ele experiencie o produto. Ah, mas isso aqui o que é? Puxa o seu laptop, põe para ele e fala: está aqui, aperta ali, você vai ver como a coisa funciona. Ele vai sentir na mão o software que você está construindo. Se você estiver fazendo um joguinho, puxa, dá para ele um iPad ou, sei lá, experimenta aqui, é assim, ó. Se ele é do ramo e ele gosta, fala: pô, bacana, gostei, olha, é simpático, ele é mais difícil, mais fácil. Enfim, aí são as características que você sabe que o seu produto vai ter, ok? Eu agradeço muito a atenção de vocês, rápidas, talvez não tão rápidas, mas, enfim, alguma coisa da minha experiência. Eu acho que este é a situação. E para você saber se você realmente está pronto a exportar ou não, pensa no pitch. Estou pronto para ter uma conversa rápida com ele, ele gostou, eu preciso dar continuidade, vou conseguir dar continuidade na conversa, responde. Vai chegar uma hora que ele vai te fazer uma pergunta e vai virar e falar: olha, essa pergunta é tão específica que quem vai fazer, quem vai ter condição de responder para você é meu técnico, que está lá no Brasil, enfim, são situações muito, muito mais específicas, mas já chegou num nível lá na frente que ele está indo na filigrana para saber a coisa como é mais tranquilo, não tem dificuldade. Sim. Ok? Vamos para as perguntas, então. Acho que foi uma aula. Eu, particularmente, aprendi muito, porque é sempre bom ter essa visão um pouco mais distante do processo como um todo, né? Porque, às vezes, a gente está tão envolvido com o processo
que a gente não percebe o passo a passo. Rodrigo Romão diz assim, o Rodrigo é diretor do Parque Metrópolis. O Brasil é um grande exportador de commodities e, portanto, a baixa industrialização vira uma marca do país. Na tua experiência, Patrício, no geral, isso pesa? É uma barreira para as empresas brasileiras exportarem serviços e produtos com maior valor agregado? Eu diria a você o seguinte, eu acho que eu posso interromper o compartilhamento. Pode. Olha, é o seguinte, existem uma série de experiências que você tem que vencer a barreira. Eu concordo contigo que o Brasil tem essa imagem. Mas você tem situações em que o pitch, a conversa da empresa, do empresário brasileiro com o empresário internacional, deu certo. E vamos lá. Quem é o maior fabricante ou quem é a maior empresa que faz desenhos animados no mundo? Você tem a TriStar, Walt Disney, enfim, várias empresas norte-americanas, não é verdade? E aí eu não sei, talvez, eu não sei bem qual é o público que está nos acompanhando, mas para quem tiver crianças pequenas, existe um desenho animado brasileiro chamado Peixonauta. É feito por uma empresa aqui de São Paulo, pelo Kiko Mistrorigo e os sócios dele. Ele chegou lá, foi todo um trabalho, acompanhamos isso, porque nessa época a gente estava muito próximo do setor de conteúdos de televisão, e hoje o Peixonauta é um sucesso no mundo, vende pela Nickelodeon, se não me falha a memória. Então, é isso. Consegue sim, Romão. Eu diria para você o seguinte, existe? Existe. Você vai chegar num lugar que vai falar, pô, mas o Brasil só tem commodities. Tá. Mas existem vários produtos. E aí, eu diria para você o seguinte, desculpe. É uma barreira se você não souber dialogar com ele e aí explicar para ele que existe segmento. Nós costumamos falar, em termos de internacionalização, uma boa referência, um bom exemplo, é que a gente é como se fosse uma cebola. Você vai descascando e vai chegando. Até pouco tempo atrás, ainda chegaram a me perguntar em outros países se a capital do Brasil era Buenos Aires. Porque o pessoal ainda tem essas histórias. Muito bem. Então, você tem que virar para o cara e falar assim, espera aí, vamos lá. E quem é que ajuda muito isso? Quem ajuda quando você vai sozinho é uma questão. Quando você vai com outros numa situação, a gente sempre preconiza, a gente recomenda que o pessoal faça um seminário para as pessoas que foram convidadas, que é para nivelar a informação de todo mundo acerca do Brasil. E aí você explica que é o Brasil. O Brasil tem expoentes efetivamente que podem fazer. Uma coisa super bacana, só para um comentário disso, não é só a TV Pinguim que exportou. Pouca gente sabe, mas todo mundo conhece que a Fórmula 1. Né? A Fórmula 1 é um lugar de altíssima tecnologia, sempre foi, etc, etc. Muito bem. Algum tempo atrás, existia uma equipe chamada Minardi, uma equipe italiana. Todo mundo dizia que era uma subsidiária da Ferrari. Mas, enfim, não importa. Era Minardi. Muito bem. Acreditem vocês, se quiser ou não, que quem fazia a telemetria da equipe Minardi era uma empresa brasileira, que levava os seus laptops dentro de caixa para cada uma das corridas. Acho que pouca gente sabe disso. Altíssima tecnologia. E tem mais. Essa equipe, exatamente numa discussão que houve da Minardi, discussão ou conversa, né, da Minardi com a Ferrari, de se aproximarem mais, não sei o quê, foi constatado que o sistema de telemetria que a Minardi utilizava nos carros dela, que eram dessa empresa brasileira, eram melhores do que o que a Ferrari usava naquela ocasião. Então, depende, aí eu vou dizer o seguinte, precisa ver se o brasileiro ele é mais ansioso ou não, e ele tem um pouco tem uma palavra que agora me foge, seria um pouco mais atrevido. Ele tem que ir lá e tem que mostrar o produto, falar, olha, me dá a chance de eu provar para ti. Sabe, todo mundo fala que o Brasil todo mundo fala futebol, samba e carnaval, né?
Não é mais isso. Está mudando. Não somos grandes players? Não. Mas nós temos coisas no Brasil, assim que der. Olha, nós somos a oitava economia do mundo, a gente tem essa situação, o nosso setor é um setor muito grande. Eu estou dentro de um parque tecnológico que tem 40 empresas lá no Rio Grande do Norte, a gente tem incentivo para caminhar, tem isso, tem aquilo, nós estamos todos amparados, porque quem compra um produto, ele está querendo comprar a solução do problema e não mais um problema. Então, ele tem que saber que ele tem o fornecedor que ele está tendo, seja de serviço, seja de produto, não está sozinho. Existem mais, existe gente desenvolvendo tecnologia naquele sentido e naquela solução. Isso vai dando segurança ao comprador para ter o seu produto. Isso no caso de venda. Dificulta, óbvio, mas não é uma barreira intransponível. Pelo contrário, na minha opinião, Romão. Meu áudio estava fechado, desculpa. A gente tem aqui outras perguntas, eu não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas eu vou fazer elas no geral e aí você dá uma explicação para todas, de uma maneira geral, tá bom? O Anderson Cruz, que é da Repinhar, aqui tem um elogio também. Cadê? A Jaci de França disse que poderia passar o dia ouvindo sua palestra. Eu agradeço. O coração dela é muito grande. O Anderson diz assim: Patrício, notei alguns pontos que precisam ser feitos antes de internacionalizar em qualquer nível, como análise de mercado e de legislação, plano estratégico para a internacionalização e algumas ações de execução desse plano. E, por fim, ter o pitch pronto. O senhor poderia nos resumir, em uma visão macro, os passos essenciais a serem executados até chegar a esse último estágio de internacionalização, implementação da empresa em outro país? E aí ele emenda com outra pergunta. Quais são as técnicas ou ferramentas que o senhor tem usado bastante no processo de preparação para a internacionalização? Tá. Eu diria o seguinte, eu não preciso instalar a empresa no outro país. Muitas vezes não há essa necessidade para que eu faça a internacionalização do meu negócio. Eu posso fazê-lo daqui, né? Você acaba tendo, ou vai abrir um escritório em situações de apoio a quem comprou, facilidade de negociação e coisas assim. O pessoal de software, muitas vezes, quem comprava, algum tempo atrás, softwares que não têm representantes no Brasil, passou sufoco. Eu mesmo fui comprar um Zoom, que é o que a gente está usando, e eu comprei a licença através da internacionalização, que era o que você fazia. Você entra lá, põe lá o seu cartão de crédito, não sei o quê, comprou a licença, tudo bem. Aí eu tive uma dificuldade, exatamente no início da pandemia. Eu falei, e agora? Preciso fazer, quantas pessoas cabem na sala? Enfim, umas dúvidas desse estilo que a gente tinha. Anderson do céu, eu não consegui ser atendido. Eu recebi e-mail falando, não sabemos. Põe aqui a sua pergunta. Eu ponho a pergunta. Ele falou, desculpa, nós estamos recebendo tantas solicitações que a nossa equipe não consegue dar conta. E demorou muito tempo. Eu tomei nota disso. Então, se existisse, naquela ocasião, uma empresa, ou se eles tivessem um escritório deles aqui, provavelmente isso não aconteceria e a coisa poderia evoluir. Então, vamos devagar. O que é importante, assim, muitas vezes, você monta uma empresa para ser, ou monta um produto, uma solução para já ser internacionalizado. Não existe uma situação específica. Eu acho que o que é importante, do meu ponto de vista, é ter uma clareza estratégica. O que eu vou satisfazer desse meu cliente e onde é que está esse cliente? Eu costumo brincar que tem produtos e serviços que você tem aqui no Brasil que pagam para usar. As pessoas pagam para um determinado serviço que você presta. Será que só aqui no Brasil que você tem esse consumidor que compra esse produto?
Como é que a coisa funciona? Então, acho que existe a possibilidade de você internacionalizar em vários lugares. E, eu acho assim, a gente tem uma série de ferramentas estratégicas, você pode fazer a coisa mais engessada, e eu não gosto muito de pensar num planejamento estratégico muito fechado, porque o mercado muda rapidamente e a gente fica perdido, porque está preso num planejamento muito duro. Eu gosto de pensar nisso, eu gosto de pensamento estratégico. Então, tenha essas respostas, fica sempre tendo em mente o que o consumidor está querendo, qual é a necessidade que eu vou satisfazer, como eu vou fazer para aquilo caminhar. E a maturidade para evoluir. Quem vai poder ajudar você nessas questões, e aí eu dou um papel importante, são as associações empresariais, são parques tecnológicos como vocês têm, que vão poder auxiliar as empresas a falar, ok, estou no ponto, não estou no ponto, vai para cá, vem ali. Essa é uma sistemática. Eu uso muito isso. Eu uso muito planejamento estratégico e essa estratégia de mercado que o pessoal tem por aí, que não foge muito disso que a gente conversou, para caminhar. Não sei se, em rápidas palavras, eu consegui dizer para você isso, mas é o pensamento estratégico a melhor coisa para a gente ter. Só para emendar a pergunta, para responder todo mundo, o João Paulo Marinho pergunta que se nesse contexto geopolítico nacional deve ser considerado, se o contexto geopolítico nacional deve ser considerado numa estratégia de internacionalização. Ele fez uma contextualização antes, mas a pergunta dele específica é se a gente deve levar em consideração o contexto geopolítico na hora de pensar em internacionalização. Nosso, geopolítico brasileiro ou do mercado para onde eu vou? O contexto como um todo. Vou fazer a pergunta toda, então. Aproveitando o gancho da pergunta de Rodrigo, considerando que o setor de TI requer alta especialização e capacidade técnica/científica, você considera que a imagem do Brasil internacionalmente, em um contexto de crescente negacionismo científico, pode prejudicar a inserção de uma empresa de tecnologia brasileira no mercado internacional? O contexto geopolítico nacional deve ser considerado numa estratégia de internacionalização? Olha, eu diria para ti o seguinte. É óbvio que isso tudo atrapalha um pouco, mas... Então, vamos lá. Ok. Quando você estiver pensando no parceiro que você vai encontrar lá fora, então vamos imaginar assim, vai. Não sei especificamente qual é a coisa, mas eu diria para ti que o que é mais importante é você conversar com o teu parceiro lá fora. Se você tiver alguém lá fora que compra o teu produto, compra o teu serviço, o seu software, você está mais de metade do caminho já foi feito. Porque se ele compra, isso a gente costuma dizer muito isso, as pessoas só conseguem vender aquilo que elas compraram. Então, se você vender para ele e ele comprar o teu caso, você automaticamente passou a ser já mais da metade do caminho andado. E aí vai para você preparar o pitch. Então, você entender e passar para ele exatamente aquela questão. Então, existem pessoas super interessantes aqui no Brasil que têm soluções fantásticas, tá, para essa situação de tecnologia. Vocês que estão na área de TI sabem até melhor do que nós. Dizem, tá certo? E a Abra Games, que é a Associação Brasileira dos Games, diz que tem conseguido bons resultados com o pessoal que faz os jogos brasileiros. Puxa, o pessoal que faz o jogo brasileiro está exportando. É a questão geopolítica, é a questão de falta de apoio, é a questão de uma série de coisas, mas eles conseguem. Existem softwares específicos que estão indo para lá. Tem um troço, tem um cara, acabei de lembrar, não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente sim, chama-se RD Station. Sim. Vocês conhecem? Imensa. Hã? Imensa, a RD Station imensa. E da onde ela é? Acho que ela é do Rio Grande do Sul, não tenho certeza. É do Sul. É do Sul. Resultados digitais, exatamente, Rodrigo. É isso aí. A RD Station é uma empresa de altíssima tecnologia, é software, né? Ela mede tráfego, onde você põe, o que está dando certo ou não na sua mídia digital. E o cara está expandindo.
Tá? Empresa grande. Acho que é isso. Acho que é olhar com carinho o que é que você quer, sobretudo os assets de sua empresa, não é? De uma maneira geral, e ver em que mercado encaixa. Muito obrigada, Patrícia. Eu vou pedir para o Luiz, e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada a todo mundo que participou, que acompanha o webinar com a gente. A gente vai ter o segundo de 5 que a gente está promovendo. No próximo, a gente vai falar sobre marketing internacional, como é que se cria uma imagem de empresa fora. E para a gente terminar, eu queria que o Luiz Henrique, da Fierne, encerrasse para a gente, que ele ia fazer o ABD junto com a professora Ângela, e aí a Caíla acabou não entrando no comecinho, mas se ele estiver por aí, quiser falar com a gente, por favor, o encerramento é seu. E para quem está acompanhando aqui, eu me despeço por aqui. Bom, então, aproveitando, eu me despeço também, agradeço muito, principalmente a presença de vocês. Obrigado, Daniela, e parabéns ao Patrício pela apresentação. Esse é um assunto que, digamos que é apaixonante e não encerra nunca, né? Quer dizer, em uma hora realmente é só uma pincelada, né? Que a gente tem a oportunidade de ver e sentir a experiência da pessoa. Esse setor de tecnologia, essa coisa digamos, da questão geopolítica, imagem do Brasil, etc., isso afeta, digamos, mais o público comum do que o público empresarial. Se você está num setor que, de alguma forma, é reconhecido, né, por produzir um bom produto para certos mercados, quer dizer, isso corre, digamos, por conta própria, né, e da capacidade das empresas de mostrarem realmente, né, que aquele setor é reconhecido e que as pessoas, né, têm como considerar o Brasil como uma fonte, digamos assim, desse produto ou desse serviço. O jovem que quer se internacionalizar, ele deve começar a acompanhar, né, publicações internacionais do seu setor, né, porque existem muitos mercados, como a gente falou naquele bate-papo, às vezes você faz uma análise de 3 e desses 3 você prioriza 1 ou 2 para começar a fazer a prospecção. Então, existe todo esse trabalho, digamos, de interesse da parte analisar, até mesmo antes de ter uma estratégia definida ou mais ou menos definida, de começar a entender o setor, quais são os países, né, quem são os players, quem é que atua nessa área, o que é que está fazendo de parecido, onde é que, né, que eu posso entrar e assim por diante. Então, como diz, não tem fórmula feita, né? Tudo está aí aberto, né, para se pesquisar e para se adentrar e à medida que você for conhecendo, você vai definindo melhor a estratégia, né, de internacionalizar. Então, agradeço, né, e parabéns para todo mundo, para a Daniela, para o pessoal do Metrópole, né, todo mundo que está envolvido. E é isso aí. Então, um abraço para todo mundo, bom fim de semana, né, pessoal da Universidade, Sebrae. Então, vamos para a próxima, né, Daniela? Daqui uns dias a gente conversa, ver como é que vai ser a próxima, e a gente fica aí com, né, o Patrício, com o nosso contato, né, para a gente, né, trocar figurinhas aí no decorrer do tempo, tá bom? É isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, Patrício. De novo, foi sempre muito bom ver você falar, porque a gente aprende bastante. Daqui recebendo muitos parabéns, as pessoas elogiando. Vamos ficando por aqui. Tchau. Até logo. Quem agradece sou eu. Tchau, tchau.